Oi pessoal, eu sou o professor Gustavo Santana e na aula de hoje a gente vai estudar a cinemática angular. Cinemática angular. Até a aula passada a gente estava preocupado, a gente estudava o movimento de translação. Uma pessoa andando em linha reta, um carro percorrendo um trajeto, o lançamento de uma bola, um lançamento de um projétil. A gente estava preocupado com o movimento de translação. Agora a gente vai estudar o movimento de rotação, o ponteiro de um relógio percorrendo as horas, a hélice de um ventilador girando, um carro andando em uma rotatória. Em todos esses casos, a gente tem um movimento circular. Basicamente, a gente vai estudar os movimentos circulares, movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado, mas o que a gente vai aprender nesse vídeo e nos próximos é um pré-requisito também para estudar movimento curvo, não necessariamente circular. Porque o movimento curvo, se eu tenho aqui um carro que percorre este movimento aqui, ele vai realizar este movimento aqui. Este movimento, ele não é circular, ele é curvo, mas não circular. Mas cada ponto dessa trajetória pode ser vista como pertencente a um círculo. Então, o que a gente vai estudar hoje, ele nos dá a base para estudar movimentos curvos, não necessariamente circulares, mas é o movimento circular que cai na prova, que cai em vestibular, que cai em concurso. E para começar, a gente precisa entender a medida de ângulos. A gente já estuda a medida de ângulos, a gente já é familiarizado com o estudo de medida de ângulos em graus. Quando você dá uma volta completa, você andou 360 graus, né? Quando o ponteiro de um relógio deu um ciclo completo, ele andou 360 graus. Se andou metade de um ciclo, 180 graus. Mas aqui a gente precisa estudar os ângulos medidos em radianos. A gente precisa entender o que é o radiano. Vamos ver a teoria, vamos ver qual é a definição de radiano. Primeiro a gente vai ler e depois a gente vai entender melhor o que a gente acabou de ler. O radiano é definido como a medida de um ângulo central para o qual o deslocamento circular percorrido seja igual ao raio da circunferência. Ficou complicado à primeira vista, né? Mas a gente tem o seguinte: considere que você tem um carro. Esse carro está andando numa rotatória. Ele está andando numa rotatória várias vezes. Em um certo momento, esse carro está nesse ponto A aqui. Ele vai percorrer esse trajeto aqui. Vai ficar andando em uma rotatória. Andando, andando, andando. Bom, ele passou por um ponto A e, passado um certo intervalo de tempo, ele percorreu esse trajeto em vermelho e chegou nesse ponto B. Considere que esse deslocamento, vou chamar de ΔS, esse deslocamento, em certo instante, esse deslocamento vai ser igual a R, sendo que R é o raio dessa circunferência. A gente tem um carro andando ao redor de uma circunferência de raio R. Em algum momento, o deslocamento vai ser igual a R. Quando isso acontecer, quando o deslocamento for igual a R, nós vamos dizer que este ângulo central, θ, vai ser igual a 1 radiano. Então, 1 radiano é o ângulo para o qual o deslocamento percorrido é igual ao raio da circunferência. Quando acontecer isso, o ângulo a gente vai chamar de 1 radiano. Beleza? Então, o radiano é definido como a medida de um ângulo central, este ângulo central θ, para o qual que corresponda ao deslocamento circular igual ao raio da circunferência. O deslocamento ΔS vai ser igual a R, e R é o raio da circunferência. Se isso acontecer, esse ângulo é de 1 radiano. E a gente precisa saber converter de radiano para graus. A gente já é familiarizado com graus. A gente precisa saber relacionar os graus com radianos. E para isso, a gente vai utilizar a regra de 3. A gente sabe que uma volta completa, quando a gente dá uma volta completa, a gente anda 360 graus. Então, para o ângulo em radiano, ou melhor, em graus,
360 graus é uma volta completa. E uma volta completa, quando você dá uma volta completa, você sabe, a gente já estudou, que a circunferência tem um comprimento igual a 2πr. Então, quando você dá uma volta completa, você percorreu um deslocamento igual a 2πr. 360 graus correspondem a um deslocamento de 2πr. Quando a gente tem um deslocamento igual a r, nós vamos ter um ângulo em graus igual a quanto? Vamos chamar de x. Então, vamos aplicar a regra de 3. Aqui a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra grandeza também aumenta e na mesma proporção. Então, a gente pode utilizar a regra de 3. E na regra de 3, para grandezas diretamente proporcionais, a gente pode multiplicar cruzado. 2πr vezes x é igual a r vezes 360. 2πr vezes x é igual a r vezes 360 graus. A gente multiplicou 2πr com x e igualou a r vezes 360. Isolando x, x é igual a r cancela com r, x é igual a 360 dividido por 2π. Encontramos que quando o deslocamento é igual a r, o ângulo em graus é 360 graus dividido por 2π. E a gente acabou de aprender que um deslocamento de r, nós temos o ângulo em radianos igual a 1. Então, 360 graus dividido por 2π corresponde a 1 radiano. A gente acabou de aprender como a gente muda de graus para radiano. 1 radiano é igual a 360 graus dividido por 2π. Vamos ver agora quanto corresponde 360 graus. Se isso aqui vale 1 radiano, 360 graus vai corresponder a quantos radianos? Então, a gente tem uma nova regra de 3 aqui, vamos chamar de y. Para ângulo em radiano, caneta está falhando aqui. 360 graus dividido por 2π está para 1 radiano, assim como 360 graus está para y radiano. Vamos multiplicar cruzado. 360 vezes 1 radiano é igual a y vezes 360 dividido por 2π. 360 graus vezes 1 radiano é igual a y vezes 360 dividido por 2π. Cancela 360 com 360, y é igual a 2π. Descobrimos que 360 graus equivalem a 2π radiano. Então, dessa relação aqui, nós descobrimos duas coisas. 1 radiano é 360 graus dividido por 2π, e 360 graus corresponde a 2π radiano. Então, com isso, a gente consegue relacionar uma medida de graus para a medida em radianos. Não é comum os alunos memorizarem essa relação aqui. Normalmente, se memoriza essa relação e, a partir dessa relação, você pode aplicar a regra de 3 e calcular quanto vale um radiano ou quanto vale qualquer quantidade de radianos. A gente normalmente memoriza 360 graus é igual a 2π radiano. Isso é muito utilizado, por exemplo, no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, quando a gente tem aqui uma medida de um ângulo θ, e a gente estuda, aqui a gente coloca 0 graus, aqui 90 graus, 180 graus, 270 graus, e uma volta completa corresponde a 360 graus, que está na mesma posição de 0 graus. Então, 0 graus e 360 graus estão na mesma posição. Bom, a gente já viu que 360 graus é igual a 2π radiano. A gente representa radiano por RAD, radiano. Bom, a metade de 360 graus é igual a 180 graus. E a metade de
2π radiano é igual a π radiano. Então, 180 graus é igual a π radiano. Metade de 180 graus é igual a 90 graus. E metade de π radiano é π sobre 2. Então, 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radiano. E 270 graus corresponde a 3π sobre 2 radiano. Daqui a gente aumenta π sobre 2 e chegamos a 3π sobre 2. E 260 para 360 graus, a gente aumenta novamente π sobre 2. Adicionando π sobre 2, a gente obtém 4π sobre 2, ou seja, 2π radiano. Então, aqui a gente consegue ver para ângulos muito conhecidos, muito utilizados, 0, 90, 180, 270 e 360 graus, quanto eles equivalem em radianos. Uma informação interessante, assim, agora a gente vai ver uma outra relação. A gente vai relacionar o deslocamento, a distância, com o ângulo em radiano. O ângulo medido em radiano. Uma distância igual a 2πr vai corresponder a um ângulo em radiano igual a 2π. A gente acabou de ver isso. Para um deslocamento igual a s, nós vamos ter um ângulo que vamos chamar de θ. Então, a gente atribuiu a variável s para a distância e a variável θ para ângulo. Vamos ver qual é a relação entre s e θ. A gente pode multiplicar por cruzado, são grandezas diretamente proporcionais. 2πr vezes θ é igual a S vezes 2π. Cancela 2π com 2π e a gente obtém que S é igual a R vezes θ. S é igual a R vezes θ. Eu escrevi aqui do lado esquerdo da tela. 2πr está para 2π e disso a gente obtém que S é igual a θ vezes R. Vamos ver o que é S, o que é θ e o que é R, né? Vamos relembrar. S é o deslocamento, aqui nós temos o deslocamento S, θ é o ângulo central, medido em radiano, e R é o raio da circunferência. Então, a gente viu que S é igual a θ vezes R. Ou, de outra forma, θ é igual a S sobre R. Então, você pode obter o ângulo em radiano dividindo o deslocamento pelo raio da circunferência. Se você conhece o deslocamento, se você conhece o raio da circunferência, você divide um resultado pelo outro e vai encontrar o valor de θ em radiano. Então, você pode encontrar o ângulo em radiano dividindo o deslocamento pelo raio. E como? Olha o seguinte, olha que interessante. Θ em radiano corresponde ao deslocamento dividido pelo raio. Aqui a gente tem duas grandezas com a mesma dimensão. No SI, por exemplo, a dimensão de deslocamento, a unidade para θ é igual à unidade de deslocamento dividido pela unidade do raio. No SI, por exemplo, é metro sobre metro. E metro sobre metro vai cancelar. Numerador cancela com denominador. Ou seja, nós temos que o ângulo é adimensional. A gente utiliza a unidade de radiano, mas é um número adimensional, não possui dimensão. A gente tem no numerador e no denominador grandezas com a mesma dimensão. Então, a gente obtém um número adimensional. A gente utiliza radiano apenas para representar que se trata de um ângulo. E um ângulo que não está medido em graus, que está medido em uma razão de grandezas com a mesma dimensão, grandezas com a dimensão de comprimento. Então, radiano é um número adimensional. Certo? Faltou falar sobre o que eu escrevi aqui em cima, né?
essa relação que a gente utilizou para obter quanto vale um radiano, quanto vale 2π radiano, 360 graus, e essa relação S igual a θ vezes R. A gente utiliza uma revolução, está para 360 graus. Aqui, revolução corresponde a uma volta completa, um ciclo completo, uma rotação completa. A gente pode chamar isso de revolução. Uma revolução está para 360 graus, que está para 2πr, né? Uma volta completa corresponde a 360 graus, que corresponde a um deslocamento de 2πr. Utilizando essa relação e utilizando a definição de radiano, a gente encontrou que 360 graus corresponde a 2π radiano. E a gente encontrou que S é igual a θ vezes R. Essas são duas importantíssimas relações. S é igual a θ vezes R e 360 graus é igual a 2π radiano. Dessa primeira relação, se consegue converter qualquer unidade em graus para radiano e vice-versa. E dessa relação, você pode obter o ângulo dividindo o deslocamento pelo raio. Então, a gente viu aqui a medida de ângulo em radiano. Agora, a gente pode estudar o deslocamento angular e a velocidade angular. O deslocamento angular a gente vai chamar de Δθ. Se você tem um carro percorrendo uma trajetória circular, por exemplo, um carro andando várias vezes ao longo de uma rotatória. O carro parte desse ponto e, em algum intervalo de tempo, ele vai parar nesse ponto B. A gente pode chamar esse deslocamento, a gente estava chamando de S. A gente pode chamar, por exemplo, de ΔS. No ponto A você tem um S inicial, no ponto B você tem um S final. Então, ΔS vai ser S final menos S inicial. Então, a gente tem ΔS. E a gente, ao ir de A para B, ele vai percorrer esse ângulo, Δθ. A velocidade angular média, vai ser a razão entre Δθ dividido por ΔT. É a variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Quando você divide o ângulo pelo intervalo de tempo, você vai obter a velocidade angular. Note que aqui no numerador, a gente não tem quanto deslocou em metros ou em quilômetros. A gente tem quanto andou o ângulo, quanto deslocou de uma forma angular, quanto mudou o ângulo, indo de A até B, medido em relação ao centro da circunferência. Se a gente faz essa medição para um intervalo de tempo muito pequeno, para um intervalo de tempo tendendo a zero, ou seja, para um intervalo de tempo infinitesimal, a gente tem que essa velocidade angular pode ser chamada de velocidade instantânea. Velocidade angular instantânea ou simplesmente velocidade angular. Quando você omite instantâneo ou termo instantâneo, você está se referindo à velocidade angular instantânea. Você pode falar velocidade angular instantânea ou velocidade angular. Ela é o limite de Δθ dividido por ΔT para ΔT tendendo a zero. Se no seu vestibular, se no seu concurso não cai o conhecimento de limite, não cai o conhecimento de derivada, de integral, que são relacionados ao conhecimento de limite, você não precisa se assustar ou se preocupar com essa notação aqui. Apenas saiba que essa notação diz que a velocidade angular instantânea é o ΔT por Δθ por ΔT para um ΔT muito pequeno, 0,00001 segundo, por exemplo. Então, é isso que eu escrevi aqui do lado. A velocidade angular média é Δθ por ΔT. E a velocidade angular instantânea é ΔT por ΔT também, mas para um ΔT muito pequeno.
A unidade de velocidade angular no sistema internacional é radiano por segundo. Lembra que a gente tem velocidade angular é Δθ dividido por ΔT, e Δθ a gente está medindo em radiano. E ΔT, no SI, a gente está medindo em segundos. Então, no SI, a velocidade angular tem unidade de radiano por segundo. A gente pode utilizar outras unidades, por exemplo, radiano por minuto, radiano por hora, e é muito comum a gente se deparar com as unidades de rotações por segundo e rotações por minuto. RPS significa rotações por segundo. E RPM significa rotações por minuto. É o número de rotações, é o número de revoluções que ocorre em um segundo ou que ocorre em um minuto. Um detalhe é que a velocidade angular corresponde a uma variação de ângulo dividido pela variação do tempo. Aqui no numerador, a gente não tem a quantidade de rotações, a gente não está trabalhando com quantidade de voltas. Mas como a gente tem aqui no numerador uma grandeza adimensional e rotação também não tem dimensão, a gente pode converter de número de voltas num certo intervalo de tempo para uma variação de ângulo dividido pelo intervalo de tempo. A gente consegue converter rotações por segundo para radianos por segundo. Como é que a gente faz isso? Bom, uma rotação por segundo corresponde a uma rotação dividido por um segundo. Uma rotação corresponde a 2π radiano. E um segundo corresponde a um segundo. Então, pronto, a gente conseguiu converter RPS para radiano por segundo. 1 RPS é igual a 2π radiano por segundo. A gente pode fazer a mesma coisa para RPM. RPM, 1 RPM é igual a uma rotação ou uma revolução, uma volta completa, dividido por 1 minuto. Isso é igual a uma rotação, e uma rotação corresponde a 2π radiano, dividido por 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, a gente conseguiu converter de RPM para radiano por segundo. Isso é igual a π sobre 30 radiano por segundo. Então, a gente consegue converter RPS e RPM para radiano por segundo, e são unidades utilizadas comumente em questões para velocidade angular. Agora, a relação entre velocidade angular e velocidade linear. Primeiro, vamos anotar aqui, 1 RPS é igual a uma rotação por minuto por segundo, que é igual a 2π radiano por segundo, e 1 RPM é igual a 2π radiano dividido por 60 segundos. Agora, nesse canto aqui, a gente vai escrever a relação entre velocidade linear e velocidade angular. A velocidade linear, a gente já viu em aulas passadas, corresponde a ΔS dividido por ΔT. Velocidade é ΔS dividido por ΔT. E a gente acabou de ver que ΔS, a gente consegue encontrar o ângulo Δθ dividindo o deslocamento, ΔS, pelo raio da circunferência. Ou seja,
o deslocamento ΔS é igual ao raio vezes Δθ. A gente vai substituir, aqui nessa equação de cima, a gente vai substituir ΔS por R vezes Δθ. A velocidade é igual a velocidade linear é igual a R vezes Δθ dividido por ΔT. E Δθ dividido por ΔT é a velocidade angular. Velocidade angular média ou a velocidade instantânea, caso a gente tenha no intervalo de tempo muito pequeno, ou caso essa velocidade angular seja constante. Então, aqui nós temos que a velocidade linear corresponde a R vezes a velocidade angular. Vamos apenas deixar anotado aqui que a gente passou desta equação para esta, fazendo o seguinte. A gente viu que Δθ é igual a ΔS dividido por R. E disso a gente encontrou que V é igual a ômega R. Essa é uma das equações mais importantes, se não a mais importante, do movimento circular, da cinemática circular, da cinemática angular. V é igual a ômega R. Se você tem a velocidade linear e divide pelo raio, você consegue encontrar a velocidade angular. Então, a velocidade angular é igual à velocidade linear dividido pelo raio da circunferência. Vamos resolver uma questão? Então, vamos resolver essa questão aqui. Vestibular da Unicamp. A prática esportiva de pular corda vem conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Numa prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Considerando que o ponto da corda que passa sob os pés e acima da cabeça do praticante descreve uma trajetória circular de raio r igual a 90 centímetros, qual é a velocidade escalar? Qual é a velocidade escalar? Não está pedindo a velocidade angular, está pedindo a velocidade escalar v desse ponto da corda. E a gente viu que v é igual a ômega vezes r. E o atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. E foi dado o raio desse movimento circular. Então, essa fórmula nem vai ser utilizada. A gente tem que a velocidade escalar média, vai ser igual a ΔS dividido por ΔT. Vai ser toda a trajetória percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Então, aqui nós temos a distância total percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Certo. E qual a distância total percorrida? Porque o intervalo de tempo a gente já tem. Ocorreu em 30 segundos. Falta determinar o numerador. A gente tem 105 saltos. Então, a gente tem 105 voltas de comprimento igual a 2πr. ΔS é igual a 105 vezes 2πr. Quando há uma volta completa, quando a corda dá um giro completo em torno da pessoa, ela andou 2πr. O deslocamento desse ponto é igual a 2πr. Ela fez isso 105 vezes. Então, ΔS é 105 vezes 2πr. E a gente divide por 30 para obter a velocidade escalar. A velocidade escalar é igual a 105
vezes 2 vezes π vezes r dividido por 30. 105 vezes 2 vezes π vezes r, e o raio é de 90 centímetros. A gente vai trabalhar com SI. 90 centímetros é igual a 0,9 metros. 2 vezes π vezes 0,9 dividido por 30 segundos. Essa velocidade vai ser aproximadamente igual a essa expressão à direita. Vai ser aproximado porque agora eu vou trocar π por 3 ou 3,14. Como as alternativas estão muito afastadas uma da outra, não vai interferir utilizar π igual a 3. Então, a velocidade é aproximadamente igual a isso. E isso dá um valor igual a... dá um valor aproximadamente igual a 18,9. 18,9 metros por segundo. Próxima questão, também do vestibular da Unicamp. Ao passar pelo sensor magnético, a velocidade linear de um ponto de uma fita cassete é v igual a 0,045 metros por segundo. Então, a velocidade, a gente aqui está na velocidade escalar, igual a 0,045 metros por segundo. Depois de passar pelo sensor, a fita é enrolada em uma bobina circular de diâmetro igual a diâmetro igual a 60 centímetros. Então, raio de 6 centímetros. Então, raio é igual a 3 centímetros, metade do diâmetro. Em quanto tempo a bobina completa uma volta? Então, tem uma velocidade de 0,045 metros. Essa é a velocidade escalar, não é a velocidade angular. Então, ela está relacionada ao deslocamento 2πr. Numa volta completa, o deslocamento ΔS é igual a 2 vezes π vezes r. E a velocidade é essa aqui. A velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. A velocidade é de 0,045. Isso é igual a 2 vezes π vezes r dividido por ΔT, em que ΔT é o intervalo de tempo para uma única volta completa, para um deslocamento igual a 2πr. O raio foi dado que é de 3 centímetros, ou seja, r é igual a 0,03 metros. A gente divide uma unidade em centímetros por 100 para obter em metros. 0,045 é igual a 2 vezes π vezes 0,03 dividido por ΔT. ΔT é aproximadamente igual a 0,045 dividido por 2 vezes 3 vezes 0,03. Isso é aproximadamente igual a 4,2 segundos. E a alternativa correta é a letra C. Mais uma questão. Vestibular Unicap. Em telecomunicações, são utilizados satélites artificiais geostáticos que se mantêm imóveis em relação ao observador na Terra. Então, o satélite ele se mantém imóvel em relação ao observador na Terra. A órbita desses satélites deve estar contida no plano do equador terrestre. O Intelsat 6, lançado em 1990, é um satélite geoestacionário utilizado em comunicações. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao módulo da velocidade angular. Veja que agora a gente está trabalhando com velocidade angular. V é igual a ômega r. Aqui nós temos a velocidade angular
desse satélite. A gente quer encontrar qual é essa velocidade do satélite. Esse satélite, ele permanece imóvel em relação ao observador na Terra. Então, eu sou aqui um observador na Terra, eu estou olhando o satélite utilizando o telescópio. Então, em relação a mim, que está na Terra, o satélite ele não se move. Eu estou no planeta Terra e o planeta Terra está rodando, está girando, e o satélite está acompanhando o meu movimento. Ou seja, o satélite possui a mesma velocidade angular do planeta Terra. O planeta Terra, a gente já sabe, não foi dado pela questão, mas a gente já sabe que o planeta Terra dá uma volta completa em 24 horas. Então, a velocidade angular do planeta Terra é igual a delta dividido por delta-t. Para o intervalo de tempo de 24 horas, a gente tem delta-θ igual a 360 graus. E 360 graus corresponde em radiano, aqui a gente tem que utilizar em radiano, corresponde a 2π radiano. Ou seja, a velocidade angular do planeta Terra, que vai coincidir com a velocidade angular do satélite, já que ele permanece imóvel em relação a qualquer observador, a velocidade angular vai ser 2π dividido por 24 horas. As unidades nas alternativas estão em radiano por hora, então a gente não precisa converter hora para segundo ou qualquer outra unidade de intervalo de tempo. A velocidade angular é igual a 2π é igual a π sobre 12 radiano por hora. E a alternativa correta é a letra D. Beleza? Vamos continuar com a teoria.